Então nós vamos dar início hoje ao estudo a carta de Paulo aos Romanos. Olhando para a tela, vocês vão ver Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O verso 17 é a base do escrito de Paulo, da carta e da epístola aos Romanos. Então vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Muito bem. Romanos, ela é uma epístola. O que é uma epístola? Uma epístola é uma composição literária ou poética em forma de carta. Também ela é vista como uma missiva. O que é uma missiva? Missiva é uma carta aberta de conteúdo político, religioso, a fim de doutrinar. Então, Romanos, ela foi escrita para a igreja em Roma, mas como é uma missiva, ela é uma carta de conteúdo é uma carta de conteúdo aberto para a igreja em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. Pode ser uma carta epístola, carta ou missiva. Então, preste atenção, ela não pode ser chamada de livro. É um erro gravíssimo chegar aqui e dizer vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. De fato é um livro, vemos como os demais escrito, mas ela é uma carta, é uma missiva, não pode ser tratada como livro. A epístola de Paulo aos Romanos é a mais profunda e a mais completa missiva teológica das Escrituras. Nela Paulo aborda de forma clara e objetiva o propósito divino quanto à salvação dos eleitos pela graça, por meio da fé, aliado aos principais temas do cristianismo: justificação, santificação, predestinação, eleição, morte de Cristo, natureza da igreja, judeu e gentio nos propósitos de Deus. Deixa eu colocar uma coisa aqui para correção. Irmãos, no Brasil existe um chamado falso arminianismo, que na realidade ele é um pelagianismo. Os arminianos verdadeiros, eles também creem na predestinação. Só que eles creem na predestinação baseada na presciência divina. Aquela história que eu chamo da teoria do Deus colão. Deus teve que olhar para o futuro para ver quem aceitaria Jesus, e aí Deus predestinou. Quem conhece o conteúdo das Escrituras e sabe pelo menos pesquisar num dicionário, sabe que predestinar não significa isso, tá? Então, são os pelagianos que não aceitam a predestinação, mas os arminianos verdadeiros, eles também creem na predestinação, de forma um pouco diferente de nós calvinistas. Pode passar. O cristianismo entre os romanos. Como foi que o cristianismo chegou a Roma? Atos capítulo 2, versículo 10 nos informa que entre a multidão que participou do Pentecostes, Jerusalém, 30 anos Domini, e que ouviu o sermão de Pedro, foram batizados com o Espírito Santo. Então, do grupo lá em Pentecostes, que receberam o Espírito Santo, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, havia um grupo de romanos lá, e esses romanos, cheios do Espírito Santo, voltaram para Roma, e lá eles, ou seja, os judeus romanos, eles fundaram a igreja em Roma. Então a esses é atribuída a fundação da igreja em Roma. Tem gente que pensa que foi Paulo, não foi, tá? A história nos dá conta que desde o segundo século antes de Cristo já existia uma comunidade judaica em Roma. Quando Pompeu, sua história, tá?
general romano, conquistou a Judéia em 63 depois de Cristo. Trouxe para Roma prisioneiros de guerra, que após a liberdade cooperaram politicamente com Pompeu, que ao lado de César e Licínio Crasso, formando um triunvirato. O que é um triunvirato? Triunvirato é a associação de 3 cidadãos, políticos ou magistrados, que se reúnem entre si, a autoridade do quê? Política, militar, civil ou religiosa. Então os 3 se juntaram, e dentre esses 3 eles dividiam a autoridade política, militar, civil e religiosa. Entre 44 e 49 depois de Cristo, a comunidade judaica foi expulsa de Roma pelo imperador Cláudio. Isso está lá em Romanos, no capítulo, aliás, em Atos, no capítulo 11, nos versos 27 e 28. Quando Paulo chegou a Corinto, Atos 18:2, encontrou Áquila e Priscila, recém-chegados da Itália, devido ao decreto do imperador Cláudio, possivelmente 50 depois de Cristo. Provavelmente Áquila e Priscila já eram o quê? Crentes, antes de se encontrarem com Paulo, membros de um grupo cristão que residia em Roma. Não sabemos quando o casal ouviu o evangelho pela primeira vez, e Paulo jamais mencionou que eram seus filhos na fé. O decreto de Cláudio durou pouco, e a comunidade judaica cristã voltou a Roma, e depois da morte do imperador, eles voltaram para lá. Paulo lhes escreveu exaltando-lhes a fé, conhecida em todo o mundo cristão da época. Data e local e detalhes da escrita. Romanos foi escrita entre 56 e 60 depois de Cristo, na passagem de Paulo pela Grécia, em sua terceira viagem missionária. Atos capítulo 20, versículo 2, vai nos dizer isso. A carta foi ditada a Tércio. Quando nós chegarmos no capítulo 16, nos versos 22 e 23, diz que Tércio, eu mesmo escrevi essa carta de próprio punho. Não sei se o Tércio estava querendo ganhar algum louvorzinho aí, né? Mas a epístola é de Paulo, e Tércio foi o copista, aquele cara que escreveu. Paulo ditou. Era comum ditar, né? A Neemias tinha o seu escritor, Jeremias tinha Baruque, seu escritor. Mas por que Paulo ditou essa carta a Tércio? Em razão de um problema na vista, resultado de uma malária contraída na região de Perge. E alguns acham que esse problema na vista que Paulo tinha é que era o seu espinho na carne. Paulo termina a carta aos Gálatas dizendo: veja com grandes letras vos escrevo. Por que ele escreveu com grandes letras? Porque ele já tinha dificuldade de enxergar, então escrevia com letras grandes, como eu coloco aqui um corpo bem grande para poder ver. Alguns acreditam então ser este o espinho na carne de Paulo. Se vocês lerem esse texto em Gálatas, Paulo vai dizer assim para eles: olha, eu sei que se dependessem de vocês arrancariam os próprios olhos e me dariam. Provavelmente essa carta foi escrita na casa de Gaio, um cidadão de Corinto, batizado por Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 14 e 15. Uma igreja se reunia na casa dele, e Paulo hospedou-se na casa de Gaio durante a terceira jornada missionária. Alguns historiadores identificam como Tício Justo. Então, para alguns historiadores, Gaio também é conhecido como Tício Justo. Atos 18, versículo 7. Supondo que Gaio seria um prenome ou sobrenome familiar. Origens, né, um dos pais da igreja, historiador e teólogo, afirmou que Gaio foi o primeiro pastor da igreja em Tessalônica. Romanos foi a última carta escrita por Paulo antes de ser preso em Cesareia. Devido ao risco de morte, a qual
qual Paulo havia sido ameaçado, ele foi levado para Roma. Pode passar. O estilo da escrita é a diatribe. Diatribe é uma forma retórica em que o escritor entra em debate imaginário com um interlocutor. Ou seja, Paulo colocou um interlocutor diante dele, invisível, inexistente, e ele começa a dialogar. A carta tem esse sentido, né? Alguns acreditam que era Sêneca, pois pesquisas sobre esse nome. A diatribe na teologia consiste em expor o quê? Ideias, doutrinas, pontos filosóficos, morais, em forma de diálogo. É como se Paulo estivesse conversando com alguém, tá? A diatribe possui gênero o quê? Coloquial, dotado de sentenças curtas ou condicionais, que acontecem numa conversa o quê? Imaginária com o intelector, tá? É como, observe Romanos 9, verso 20. Ele pergunta: quem és tu, homem, para discutires com Deus? É como se os homens estivessem diante dele, né? Acaso pode o objeto formar perguntar quem fez, por que me fizeste assim? Aí, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Então parece que ele está discutindo com alguém. O que ele faz? Ele levanta pontos, faz críticas, dá opiniões e objeções. Aí, se você quiser ver isso com mais clareza, você vai olhar Romanos 2, 1 a 3, né? Verso 17 do capítulo 2 e capítulo 3, versículos 1 e de 4 a 9. Aliado à diatribe, Paulo não esqueceu o velho método que? Rabínico, com duras críticas e ironia, né? Vocês imaginem, né, Paulo escrevendo aos Coríntios, né, quando ele diz: quem és tu, amor? Onde é que está o teu aguilhão? Ironia. Passa. O propósito da carta, para que Paulo escreveu essa carta? Na história da igreja trabalhamos com duas naturezas, a divina e a humana. Na história da igreja nós trabalhamos com duas naturezas. Aqui dentro nós temos a natureza divina e a natureza humana. Natureza divina, representada por sua palavra, a presença de Cristo, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Natureza humana, nossa própria natureza, nossa maneira de entender as coisas, de fazer as coisas, de ver as coisas. Então, logo somos obrigados a pensar de dois pontos de vista: do ponto de vista humano, né, e do ponto de vista divino. Do ponto de vista divino, Romanos apresenta de maneira sistemática o que? A justiça de Deus no âmbito dos principais temas da fé cristã. Como é que nós vamos poder perceber isso? Nós vamos estudar todas essas coisas em Romanos. Olha só, a universalidade e resultado do pecado. O pecado é universal, atingiu todos os homens em todos os lugares do mundo. E qual é o resultado do pecado? Paulo vai dizer: o salário do pecado é o que em Romanos? A morte, né? A justificação, ela é pela fé. A fé que é dom de Deus, não é do homem. A redenção e propiciação, o que é isso? Resgate do mundo, fomos resgatados por Deus. E Deus pega o sangue de Cristo, aplica sobre o propiciatório, propiciando os nossos pecados, quer dizer, retirando a ira, retirando a condenação, para sermos aceitos diante de Deus. Eleição e predestinação, lei e graça. O que é eleição? Deus nos escolheu. Isso é uma matéria que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. Eu duvido alguém negar que não existe na Bíblia um texto que diga assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se tivesse um versículo desse, né? Se tivesse outro versículo assim que dissesse: entretanto devemos sempre dar graças a Deus, irmão, por vós, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Se tivesse um versículo dele, né? Aqueles que não gostam da eleição, que contrariam a eleição, né? Eles não fariam isso, porque teria isso na Bíblia. Como não tem na Bíblia deles, nós temos esse problema. Então,
predestinação é um tema bíblico, né? Paulo escreve aos Efésios: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tem gente que pega as cartas aos Romanos e diz assim: não, aquilo ali é só para os judeus. E Tessalonicenses é só para os judeus? Efésios é só para os judeus? Não, para a igreja, tá? Lei e graça, Paulo faz um contraste, né? Israel debaixo da lei, gentios, né? E judeus cristãos debaixo da graça. Qual a diferença da lei e da graça? O futuro de Israel, Paulo fala desse futuro de Israel. Tem gente que confunde que a igreja é a continuação de Israel. Meu irmão, Israel é Israel, igreja é igreja, tá? Assim, a vida social e espiritual do crente, Paulo trata isso, como nós devemos tratar uns aos outros, como tratar os nossos servos, como tratar os nossos superiores, né? E oitavo, Paulo vai tratar da soberania de Deus. Nada foge do seu conselho, nada foge à sua vontade. Então essa é a carta do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, Paulo escreveu a fim de resolver o quê? Possíveis problemas entre os crentes de origem judaica e gentílica dentro da igreja em Roma. O que acontece? Os judeus estão vindo com toda a sua bagagem cultural e religiosa do judaísmo. Quando se encontra com os crentes gentios, aí fica aquela questão: não pode comer isso, tem que guardar o dia de sábado, né? Coisa que os adventistas sempre entenderam isso, né? E aí Paulo escreveu, do ponto de vista humano, essa carta também, em alguns capítulos, para resolver esse problema. E aí ele diz uma coisa muito interessante. O judeu diz assim: não pode comer carne de porco. Aí Paulo diz: olha, aquele que crê que pode comer, come. E aquele que acha que não pode comer, não come. Tá? Ninguém se mete na vida do outro. Ninguém vai ser julgado por comida e por bebida. Pronto. É sábado ou domingo. Aquele que faz diferença entre dia e dia, para Deus o faz. Cada um tem a ideia bem definida na sua mente. Acabou. Não é para estar julgando ninguém. Então, em face disso, entende-se a discussão dos capítulos 14 e 15, que Paulo escreve só para tratar desses problemas. Quem come não julga o que não come, quem não come não julga o que come. Acabou. Depois que Cláudio expulsou os cristãos judeus, os crentes gentios ficaram impedidos de se reunirem nas sinagogas. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho, assim, sabe, muita gratidão a Deus, porque Deus me deu certos privilégios que eu não conheço, que nenhum outro homem tem. Por exemplo, se você pegar a história do Teatro Amazonas, esse monumento histórico, eu sou o único pastor que pregou lá dentro. Você pode pegar. Nunca teve culto dentro do Teatro Amazonas, até que a Igreja Evangélica Congregacional de Manaus trouxe da Suíça uma banda de instrumentos de sopro chamada Bibelbeson Music. Estes homens, eles são autônomos, eles são médicos, engenheiros, gente que tem dinheiro, e eles se dedicam a trocar instrumentos. E uma vez por ano eles fazem uma turnê mundial. E teve uma época que eles vieram tocar em São Paulo e queriam conhecer o Amazonas. E eles precisavam de um local para poder se apresentar. E nós conseguimos, graças a Deus, né? Tem um cara chamado Lino Xixa, me ajudou muito. Nós conseguimos o Teatro Amazonas. Eles fizeram 2 apresentações lá, e no intervalo de uma apresentação e outra, eles me pediram que pregassem um sermão evangelístico, e eu preguei. Agora, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque no meio deles veio um pastor, tá? que tocava um instrumento. Alguém pode perguntar: por que o pastor não pregou? Porque ele não falava português. Então pregou eu. Bem, esse pastor, quando ele desceu do avião,
ele acendeu um charuto lá no aeroporto Eduardo Gomes, lá de fora, o antigo Eduardo Gomes. E alguém disse para ele: pastor, aqui no Brasil, crente não fuma. E o que ele fez? Ele apagou o charuto e jogou fora. Então, irmãos, é cultura. Eu não vou condenar esse homem porque ele acendeu um charuto e Spurgeon fumava charuto. Aliás, tem um amigo meu que, quando soube disso, não gostou muito. Ele era muito defensor de Spurgeon, mas não gosta de ouvir a história dos caras. O Spurgeon fumava charuto, o Calvino era chegado a um vinho, sem nenhum problema, tá? Então, sempre teve essas discussões dentro da igreja, né? Homem que usa cabelo comprido, Paulo diz que é vergonhoso, né? Aliás, eu dei até hoje, né? Ele não cortou, então à noite nós vamos segurar esse cabra e vamos cortar o cabelo dele hoje, tá? Cabelo comprido. Outra coisa, durante muito tempo havia discussão sobre calça comprida, se mulher podia ou não usar calça comprida. Os assembleanos metiam pau nas mulheres, porque no povo cristão, porque via televisão. No dia que eles compraram a Boas Novas, mudaram isso. A gente tinha que ver televisão. Agora, eu conhecia muitos pastores da Assembleia que tinham uma televisão dentro do quarto, né? Não era pecado para eles, isso era pecado para o povo, tá? Sempre teve essa discussão, pode isso ou não pode aquilo outro. E Paulo pega esse problema lá aos Romanos, ele escreve então os capítulos 14 e 15 para resolver esse problema, tá? Aquele que faz, não condena aquele que não faz, aquele que não faz, não condena aquele que faz. Acabou. Já passou a mão no peito, tá preocupado. Tá? Então, depois que Cláudio expulsou os cristãos judeus, os crentes gentios ficaram impedidos de se reunirem nas sinagogas. Os cultos e reuniões passaram para casas particulares. Olha só, quem não conhece a história da igreja, pensa que a igreja começou nas casas. Eu vejo muito por aí, não, a igreja começou nas casas, não precisa de templo. Irmãos, é conversa, porque em Atos capítulo 2, quando vocês leem lá, a partir do verso 42 em diante, eles se reuniam aonde? No templo. E aí, quando Cláudio confiscou os bens dos crentes todos, expulsou os crentes lá de Jerusalém, né? E aí nós vamos ver que eles ficaram impedidos de se reunir no templo. Aí começaram a se reunir aonde? Não tinha como construir templos, começaram a se reunir nas casas. Isso, então, não é verdade que a igreja surgiu nas casas. Depois de Pentecostes, os crentes continuaram se reunindo nos templos e sinagogas judaicas, até o decreto do imperador expulsando os crentes de Roma. Em 54, os cristãos judaicos retornaram a Roma, e a observância de certos ritos, segundo a Torá, gerou problemas com crentes gentios. Para bem, esses gentios, eles eram bem mais independentes do que os judeus. Por quê? Porque eles não tinham problema em comer nada, eles não eram obrigados a guardar o sábado, então eles eram mais livres, eram mais independentes. E é isso que Cristo trata com a sua igreja. Foi para, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós não temos que ficar presos a dias, a comidas, a bebidas, essas coisas. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Paulo ensina como esses grupos distintos, culturalmente, religiosamente, deveriam conviver no mesmo corpo, respeitando um ao outro. Mas o judeu, ele tinha que aprender que agora ele estaria entrando debaixo de uma nova legislatura, debaixo da graça. O judeu tinha que aprender a viver debaixo da graça. Passa aí. E aqui, nós vamos iniciar o comentário, tá? Até aqui foi só a parte histórica, para mostrar de quem é a autoria. Paulo ditou a quem? Um homem chamado Tércio. Temas principais da fé cristã estão na carta aos Romanos. Vimos toda essa questão da cultura dos romanos entre judeus e gentios, né? Agora, a partir do próximo domingo, nós vamos entrar no comentário. Vamos ler versículo por versículo, e aí nós vamos iniciar pela saudação, tá? Alguma pergunta?